pós-graduação em Política Social da UNB também. Autor, entre outras publicações, do livro Fundo Público e Seguridade Social no Brasil, líder do Núcleo de Estudos e Pesquisas sobre Fundo Público, Orçamento, Hegemonia e Política Social. Tem dezenas de artigos publicados sobre orçamento público, tributação, seguridade social e financiamento das políticas sociais. Então, seja muito bem-vindo, Evilásio. Desde já agradecemos muito. A casa é sua. Obrigado, professora. Bom dia a todos que participam desse tradicional congresso da Universidade Federal da... Microfone, Vilásio. Acho que é a palavra do ano, né? Bom dia, obrigado, professora. Bom dia a todos e a todas que participam desse tradicional congresso da Universidade Federal da Bahia. É com muita alegria que compartilho essa mesa com a professora Cristiana, com o professor Luiz, com a professora Sara. Agradeço a Bárbara e a Ana que estão no suporte dessa mesa. O que me cabe no tema desta mesa é discutir fundo público, né? Na realidade, eu vou, para além daquilo que está no dicionário, citado pela professora Cristiana Mercury, vou buscar problematizar, né, o fundo público e o financiamento das políticas sociais em tempos de pandemia, né? Um pouco trabalhando a partir do verbete que está no dicionário e trazendo alguns dados e informações nesse contexto que nos encontramos, né? Então eu já começo a anunciar que eu parto de uma perspectiva teórica marxista sobre o fundo público, né? Sobretudo a partir da crítica de Francisco de Oliveira, as contribuições no serviço social da professora Elaine Behring, da professora Sara, que está aqui. Então, nosso entendimento é que o fundo público é um mix, né, de mais-valia, trabalho excedente e trabalho necessário, né, que o Estado tem que se apropriar, né, de parcela significativa da mais-valia com a finalidade de assegurar as condições de produção e as condições de reprodução capitalista, né, como uma das principais realizações do fundo público ocorre, portanto, por meio da extração de recursos da sociedade, né, na forma de impostos, contribuições e taxa dessa mais-valia socialmente produzida. Portanto, ele é parte de um trabalho excedente, né, que se transformou em lucro, juro ou renda da terra, né, que é apropriado, né, pelo Estado para múltiplas funções no capitalismo, além do trabalho necessário. Então, esse tema, né, com base nessa perspectiva que se insere essa mesa, né, um debate muito importante sobre fundo público, previdência social, saúde e desenvolvimento, né, sendo muito relevante essa temática para todos que defendem direitos, né, em uma sociedade capitalista tão injusta e desigual como a brasileira, né. E a disputa do fundo público está no olho do furacão, vamos dizer, né, em tempos de crise do capital, potencializada com a pandemia da Covid-19, né, em que o capital se apropria cada vez mais dos cofres públicos, tomando de assalto, né, os recursos de impostos e tributos pagos, né, que são pagos, né, e que compõem aí o fundo público por meio, né, dessa tributação da classe trabalhadora, né. Na realidade, a pandemia acirra, né, essa crise do capital, nesse contexto hegemônico do neoliberalismo, do capitalismo financeirizado, né, que leva a uma profunda recessão econômica, um aumento do desemprego e da desigualdade social no Brasil e no mundo, né? Então, nessa circunstância, né, essa disputa em torno dos recursos públicos ocupa um lugar central, né, ainda mais na particularidade brasileira, né, marcada pelo comando de um governo de extrema-direita, né, com uma política de austeridade fiscal e de contra-reformas do Estado, que certamente meus colegas de mesa vão desenvolver, né? Então é um país que se afunda e se aprofunda nas suas desigualdades, né? A extrema pobreza vem subindo no Brasil, já soma 13,5 milhões de pessoas, né? O número de miseráveis vem crescendo desde 2015, né? Invertendo uma curva descendente da miséria dos anos anteriores, né? De 2014 para cá, o IBGE tem mostrado, né, que 4,5 milhões de pessoas caíram na extrema pobreza, passaram a viver em condições miseráveis, né?
há uma alta do desemprego, os programas sociais são cada vez mais enxutos, né? Falta reajuste dos conjunto de benefícios, como Bolsa Família, benefícios previdenciários, né? Então, enfim, né? Um quadro dramático, né? E aprofundado, visto as não saídas ou não medidas tomadas em torno dos efeitos da Covid-19, né? Muito pelo contrário, né? Que foram praticamente ignorados pelo governo, acabaram agravados, né? Pela medidas de ajuste fiscal permanente, né, e a sua face mais recente da austeridade fiscal. Eu lembro que desde 2016 está em curso no país um novo regime fiscal, né, determinado pela emenda constitucional 95, que limita por 20 anos os gastos correntes do governo. Esses gastos correntes são basicamente gastos com servidores públicos, com políticas sociais. E ainda, né, ainda que o Congresso Nacional, né, ainda em maio do ano passado, se não me engano, né, aprovou uma emenda constitucional 106, que criou um regime extraordinário fiscal para poder liberar recursos do fundo público no combate à Covid-19, e esses recursos têm sido muito aquém do necessário, né, para fazer frente à calamidade sanitária, social e econômica que o país atravessa. Quero lembrar que o próprio governo propõe um valor bastante insignificante auxílio emergencial de R$200, depois alterado com pressão da sociedade civil, dos movimentos sociais, para chegar a R$600, e ainda assim pôs inúmeras dificuldades burocráticas, né? Os próprios usuários do Bolsa Família chegaram a levar praticamente 15 dias para conseguir acessar o benefício, milhares não conseguiram exercer o seu direito, né? E nesse momento estamos enfrentando a chantagem da base governista no Congresso, do próprio governo, ameaçando retirar recursos da saúde e da educação para viabilizar o auxílio emergencial. Um absurdo sem precedente, né? Ao invés de cobrar impostos mais ricos, enfrentar as renúncias fiscais concedidas ao capital, ameaça, né, as políticas sociais. Essa mesma letargia, por exemplo, do governo em tomar medidas de atendimento aos interesses da população, não se viu, né, no assalto ao fundo público, quando logo no início da pandemia, ainda em 24 de março do ano passado, né, anunciou medidas para atender o sistema financeiro de mais de R$1 trilhão de reais, né, e que de fato não chegou, né, a pequenos produtores, não chegou, esses recursos não chegaram às pessoas físicas, né, que necessitam de crédito, né? Então, é disso que se trata, né, quando vamos discutir, vamos colocar o debate sobre o fundo público, né? E vivemos um tempo de barbárie, né, de ataque aos direitos sociais, aos direitos humanos. Então, é um governo que aprofunda em outro patamar as contras-reformas, destacadamente a da Previdência Social, que certamente a professora Sara vai falar, que desmonta financiamento das políticas sociais, né, coloca as garras do capital na captura do fundo público, né, sobretudo a favor do capital portador de juros, do capital fictício, enfim, desses rendimentos financeiros, né? E o resultado imediato é essa desestruturação das políticas sociais, né? O fundo público e a sua face mais visível, como a gente trabalha lá no dicionário, né, o orçamento público, poderia ser indutor, né, de uma redistribuição de renda, seja no tocante à tributação, que poderia ser mais justa e onerar proporcionalmente as classes mais ricas, né, e com mais patrimônio, e ao mesmo tempo financiar ações, né, para sairmos dessa crise, né. No lado dos gastos, por exemplo, né, poderia se dar, né, prioridade absoluta às políticas sociais, né, de impacto na vida da classe trabalhadora, né, como as políticas de saúde, de emprego, de renda, de educação, de assistência social, entre outras, né. Então, na realidade, né, tem sido ao contrário disso, né? A prioridade tem sido o pagamento de juros e amortização da dívida, né? Ao invés de mobilizar recursos do Estado, né, no sentido de intervir nessa realidade econômica e social, conseguir fazer modificações importantes e que levasse, né, a uma situação de melhor condições para o conjunto da população brasileira, né?
Eu quero também lembrar, nesse debate, né, que se fica aqui tentando propor corte de gastos sociais, reforma administrativa para demitir servidores públicos. Na realidade, o Estado tem várias formas de se financiar, né? O Estado pode, por exemplo, emitir moedas, o Estado pode contrair empréstimos, né? Pode cobrar royalties relativo à extração de recursos naturais e minerais, pode e deveria contar, né, com lucros e dividendos de empresas públicas, né, ao invés de propor a sua privatização, né? Ou seja, se a gente trabalhar com essa perspectiva, a gente consegue perceber a totalidade do fundo público, né? Então, e no Brasil se limita, né, cada vez mais a uma elevada tributação indireta, né, uma arrecadação tributária que advém de impostos cobrados sobre consumo, né, e no lado dos gastos, né, no lado do destino dos recursos, acaba beneficiando os rentistas, né, aqueles que vivem de juros da dívida pública e que já têm uma situação de menor tributação, né? Então, o nosso entendimento, né, que o orçamento não pode ser visto como uma peça técnica, né, e formal. Ele é um instrumento de planejamento, né, e ele é, desde a sua origem, uma peça de cunho político, né? Então, trata-se de uma decisão sobre os gastos e investimentos públicos, né, e da fonte dos seus recursos, né? Isso advém de escolhas públicas, né, e fundamentais, né, para enfrentamento dessa situação, para a construção e o desenvolvimento de um Estado social. Bom, no Brasil, se a gente olha, né, questão do fundo público, lado das receitas, o que a gente vai ver, né? É extremamente regressivo, né? 2/3 do financiamento tributário brasileiro, né, advém de tributação sobre consumo, e uma outra parte sobre a renda dos trabalhadores assalariados na forma de imposto de renda e contribuição previdenciária. A tributação sobre patrimônio é irrisória no país, né? Representa algo como 4% dos tributos arrecadados, né? Enquanto a tributação, por exemplo, de renda de trabalhadores assalariados, servidores públicos, corresponde a 27% dos tributos. Para a gente ter uma ideia do nível de concentração de renda e de injustiça, dá apenas um dado, né, de 5,8 trilhões declarados na forma de bens e direitos à Receita Federal, você tem que 40%, né, desse montante está concentrado em apenas 720 mil pessoas, né? Isso revela, né, que a riqueza, né, está na mão de 0,36% da população brasileira, algo como 45% do PIB, né? Então, isso demonstra, né, um caminho possível, né, de tributação e de forma de financiamento das políticas sociais. Não há, por exemplo, isonomia na tributação de renda no Brasil. Aqueles que recebem na forma de lucros e dividendos estão isentos do pagamento de impostos, né? Você tem aí 71 mil declarantes que ganham por mês mais de 160 salários mínimos, né? De 71 mil, 50 mil não pagam um único centavo de imposto de renda, né? Ou seja, estão isentos de tributação. Então, há uma enorme regressividade, né? Há mecanismos de dedução, de tributação daqueles que vivem do capital, né? Ou seja, também de parcelas pagas a pessoas jurídicas, pessoas físicas, né? Além disso, né, está mofando lá no Congresso Nacional a não regulamentação do imposto sobre grandes fortunas, né? Há mais de 32 anos lá e não se regulamenta, e que poderia, né, financiar as políticas sociais, né? Então, trata-se disso no lado da despesa, no lado do financiamento do Estado. No lado do destino dos recursos, né, nesse tempo final que me resta nessa fala, tem sido cada vez mais uma marca, né, uma espécie de ajuste fiscal permanente, né? Desde 1993, há um conjunto de medidas tomadas no sentido de saquear os recursos das políticas sociais, sobretudo da Seguridade Social, né? Os recursos da saúde, da assistência social, da previdência, né? Começou de medidas de desvinculação de recursos, como a DRU, né, a mais recente medida, como lei de responsabilidade fiscal,
E agora, né, com o golpe de 2016, né, que tirou a presidenta Dilma do poder e acendeu o Michel Temer, vem com tudo uma política da austeridade fiscal, né? E isso significa, né, por exemplo, não só contra a reforma da Previdência, contra a reforma trabalhista, né, mas a aprovação de uma emenda constitucional, a 95, que vai congelar por 20 anos essas despesas destinadas à área social, né? A emenda constitucional impede a expansão do orçamento público, né? Em particular de despesas discricionárias na política de saúde, de educação, de ciência e tecnologia, de infraestrutura, né? Põe praticamente fim à aplicação de recursos mínimos em educação e saúde, né? Limita a correção do IPCA, né? Então isso significa um congelamento de gastos sociais e com servidores públicos no orçamento, né? Então a face dessa política de austeridade é um desmonte, né, do financiamento das políticas sociais, né? Eu fiz um levantamento para um capítulo de livro que eu um pouco mostro, né, esses efeitos das emendas constitucionais, dessa emenda constitucional 95, né? Se a gente pegar o orçamento público de 2016 a 2019, ele tem um pequeno crescimento acima da inflação de 2,6%. Mas quando você olha o conjunto das funções orçamentárias, né, que sinalizam a destinação de recursos para as políticas sociais, você vê que esse crescimento não é homogêneo, né? Muito pelo contrário, né? As políticas, as funções orçamentárias garantidoras de políticas sociais ficaram bem abaixo disso. Vou dar apenas um ou dois exemplos, né? A função direito da cidadania, por exemplo, tem um encolhimento de mais de 57% nesse período, né? Ou seja, sai de 2 bilhões para menos de 1 bilhão em 2019, né? Então, e é nessa função, por exemplo, que está a garantia de direitos humanos, de igualdade racial, de gênero, né? Ou seja, que demonstra o abandono governamental dessas políticas a partir de 2016, né? A política de saúde, de educação, vem sofrendo, a partir da emenda constitucional 95, com parcos recursos. Por exemplo, a educação teve a pior execução orçamentária nos últimos 10 anos, em 2020, né? Pela primeira vez, ficou abaixo de 100 bilhões de reais, né? A própria função trabalho, né, uma crise de desemprego, tem colhido os recursos, né? Tem uma queda de 10%, né? Mesmo diante do crescimento exponencial do desemprego no país. Da mesma forma, a saúde, né, está com recursos congelados, né? Em 2016, antes da emenda constitucional 95, essa função tinha 118 bilhões. Ela fecha agora com 119 bilhões de reais. Praticamente nada nesse período, né? Mesmo diante da pandemia. Por outro lado, né, o que a gente consegue visualizar, né? Tem algumas funções orçamentárias que crescem muito, né? Eu vou dar um exemplo, né? Vem crescendo cada vez mais os recursos destinados para as Forças Armadas, né? E não é só para leite condensado, né? Ou seja, os dados mostram um crescimento de 26% nesse período, né? Salta lá de 67 bilhões de reais para quase 80 bilhões de reais, né? Ou seja, tem muito claramente as prioridades governamentais que a gente pode ver a partir do fundo público. Além, né, do grande efeito que vem a emenda constitucional 95, que é aumentar a quantidade de recursos, né, para pagamento de juros e amortização da dívida, né? Só juros e encargos da dívida cresceram nesse período de vigor da emenda constitucional 95, 22%. Vejam, o orçamento nesse período cresce 2,6%, o total da despesa, enquanto o pagamento de juros e encargos cresce 22%, ou seja, 8 vezes mais do que o crescimento do orçamento. Então é disso que se trata, né? Um debate sobre o fundo público nessa conjuntura. É enfrentar o ultraneoliberalismo, né? O neoliberalismo financeirizado e agora as recentes medidas do Guedes, que quer ainda agravar a situação, né, do desmonte do financiamento das políticas sociais. Está aí em discussão, vocês devem estar acompanhando, né, chamada PEC, chamada emenda constitucional, que quer remodelar as finanças públicas, né? Na realidade, são 3 PECs que foram encaminhadas,
que o governo batiza como o Plano Mais Brasil, né? E que tem por função revisar fundos públicos, alterar as regras do Pacto Federativo, né? Então, é isso que eu tenho a apresentar de maneira preliminar, né? E penso que devemos se apropriar desse debate para o enfrentamento e captura do fundo público a favor da classe trabalhadora. Muito obrigado e fico à disposição para o debate. Nós que agradecemos, Avilásio. Vamos então chamar todas as